Que o Senhor tenha mesmo, Deus, liberdade, Deus, nesse lugar. Que o Senhor tenha liberdade, Deus, na nossa vida. Que o Teu Espírito Santo, Deus, possa falar conosco e de encontro ao nosso coração. Em nome de Jesus. Hoje eu vou estudar um pedacinho de Mateus 7 com vocês. A gente tem que orar muito, sabe, meninas? Pra gente passar a estudar a palavra de Deus. E não apenas ler. Porque é diferente quando você lê de quando você estuda. Quando a gente está numa escola, numa faculdade, se você simplesmente passar a matéria ali só lendo, você não vai aprender. Você tem que estudar para você fazer a prova, para você ser aprovado naquela matéria. E muitas vezes nós não somos obreiros mesmo assim, aprovados do Senhor, como Paulo falou para Timóteo, né? Que a gente tem que ser um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra de Deus. A gente precisa aprender a passar tempo com Deus. E passar tempo com Deus é estudar a palavra de Deus. E às vezes a gente acha assim, né? Que é algo tão distante, que é algo tão longe. Eu peguei aqui alguns versículos hoje para vocês entenderem o que é estudar e ruminar na palavra de Deus. Mateus 7 é quando o Senhor está terminando o Sermão da Montanha, né? Mateus 5, 6 e 7 fala a respeito do Sermão da Montanha. E assim, o Sermão da Montanha são coisas tão simples, mas tão poderosas que a gente não consegue ficar sem elas no nosso dia a dia. Eu falo que a gente tinha mesmo que estudar o Sermão da Montanha para a gente saber como que começa, como que termina, para que a gente possa mesmo inculcar essas palavras no nosso coração, para quando no nosso dia a dia a gente lidar com situações, a gente não ficar sem saber o que fazer. Porque, na verdade, nós lidamos com tantas e tantas situações na nossa vida e por a gente não conhecer a palavra e nem ter ela inculcada no nosso coração, a gente não sabe lidar e o que acontece? A gente peca e nós damos uma brecha enorme para o diabo entrar na nossa vida. Porque, é igual eu estava falando para as meninas, o diabo, gente, a palavra de Deus fala que ele anda ao nosso derredor. A Bíblia fala, derredor é diferente de redor. Redor é perto. Quando eu estou aqui, ó, se a pessoa está ao redor de mim, é junto. Agora, ao derredor é mais longe um pouquinho. Então, o Senhor, assim, é como se a gente estivesse dentro de um balão e ali dentro o Senhor está conosco. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Mas o diabo está ao derredor dessa bola. E qualquer brecha que nós damos na nossa vida é como se a gente furasse um buraco nessa bola. Aí o que ele faz? Ele vem e fica ao nosso redor. Enquanto você não arrepende e confessa o seu pecado, ele não sai. Por quê? Porque gente, arrependimento, glória a Deus pelo arrependimento. Como que a gente precisa se arrepender? Sabe por quê? Porque sem arrependimento não existe perdão de pecado. Enquanto você não tem a convicção de que aquilo ali que você fez é errado, você continua em pecado. Por isso que Jesus, qual que é o principal mandamento dele para nós? Que a gente possa ser manso e humilde de coração. Porque para você se arrepender, você tem que ter humildade. Porque a gente sabe que não é fácil. Mas o arrependimento é o caminho certo para a gente chegar, tampar as brechas da nossa vida e ficar bem quietinho ali, guardado embaixo das asas do Senhor. Porque quando a palavra de Deus fala que o diabo não pode tocar no ungido do Senhor, e ela fala isso, se você confessa o seu pecado, o Espírito Santo mantém vivo dentro de você. Não tem como o diabo te tocar. E tudo que a palavra de Deus fala, gente, é real. Gente, a palavra de Deus ela é mais real do que nós mesmos. E quando a gente vai, ou seja, fazendo com que essa verdade mesmo seja enraizada no nosso coração, nós vamos mudando a nossa vida. Eu vou ler Mateus 7 com vocês. Mateus 7, 1 fala assim, começa assim. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Esse é o versículo número 1. Ou seja, aqui a gente vê literalmente a lei da colheita e da semeadura, gente.
você vai colher o que você planta. A lei da semeadura não tem nada que ela funciona para um, para outro, não. A lei da semeadura funciona independente da pessoa ter religião ou não. Independente. Eu já vi casos de traficantes que sustentam as favelas do morro. E muitas vezes, muitas pessoas que têm prosperidade, por quê? Porque elas plantam em boas obras. Não tem nada a ver com salvação. São boas obras. Por isso que eu falo com vocês, boas obras não levam ninguém para o céu. Mas se você investe na vida das pessoas, quanto mais você dá, mais o quê? Mais você vai ter, gente. Isso aí é a lei da semeadura. Isso é um fato na nossa vida. Olha o que fala aqui em Gálatas 6, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Ele vai colher. Eu conheço um homem que ele não tem, sabe, nada de religião, mas ele faz um trabalho voluntário, é um empresário muito assim, sabe, forte aqui em Belo Horizonte. Ele faz um trabalho assim super bacana. E ele é próspero em dinheiro, mas quando você entra na vida dele, você vê que tem pessoas que são pobres, mas tão pobres que elas só têm dinheiro. Por quê? Porque ele está plantando dinheiro na vida das pessoas. Ele vai colher o quê? Vai colher o que ele está plantando. Não tem como uma pessoa plantar arroz e ela colher feijão. Então aqui é muito fácil. Se você julgar, você vai ser julgado. Se você não julgar, você não vai ser julgado. E essa palavra aqui, ela me dói um pouquinho o coração. Pois com o critério com que você julgar, você será julgado. Com a medida com que você medir outra pessoa, você também será medido. É muito assim, né? É muito forte isso. Porque, gente, para vocês pensar uma coisa. Hoje eu estava pensando nisso, eu falei, Senhor, tenha misericórdia da nossa vida. Vocês já viram que para tudo a gente tem uma opinião? E o tanto que a gente é rápida para dar uma opinião, um consenso geral, né? Daquilo que realmente é. A gente tem uma facilidade em dar opinião e nessas opiniões a gente faz tanta coisa errada. Há muito tempo atrás eu escutei um ensino e a mulher falava assim que ela usava muito uma pequena expressão. Quando ela via que ela ia entrar no lugar que ela não era chamada, ela falava assim, isso não é da minha conta. Ela falava o nome dela, ela falava, Séries, isso não é da sua conta. E eu peguei isso para minha vida. Eu falo, Séries, isso não é da sua conta. Séries, isso não é da sua conta. Isso não é da sua conta. Porque, gente, tem coisas que não é da nossa conta. E quando a gente se coloca numa posição de julgamento, nós estamos tomando o lugar do próprio Deus. Porque apenas Deus tem poder e direito para julgar as pessoas. Ninguém mais tem esse direito. Então, quando você começa a julgar uma pessoa sem dar para ela a opção dela defender, você está julgando a pessoa. Você está falando assim, Deus, dá licença que o Senhor não sabe fazer nada na vida dessa pessoa, eu vou sentar aqui agora e eu vou fazer isso. É mais ou menos assim. E o grande problema disso é que muitas pessoas confundem as coisas. Por exemplo, eu não estou falando aqui que a gente não tem que julgar o pecado. Nada disso. O pecado é para ser julgado, mas nós não podemos julgar o coração das pessoas. É totalmente diferente. Agora, para você julgar uma pessoa, você tem que conhecer o mais profundo do coração dela. E você não pode só tacar o dedo ali e fazer coisa na ferida, não. Você tem que estar disposto a ficar do lado dela até aquela ferida ser curada. Meninas, nesses anos 10 anos de aconselhamento, o que eu já vi de gente doente, acamada, porque a ficha não cai, que ela não pode julgar as pessoas. Vocês não têm noção. Sabe por quê? Você plantou, não plantou? Uma hora vem, gente. Uma hora vem. Não tem como. Plantou, menina entrou na barriga, uma hora sai. Sabe, uma hora ou outra, esse julgamento, ele vai vir, o que nós estamos fazendo com a pessoa vai vir sobre nós. E muitas vezes, o que acontece? A gente vê filhos sofrerem, nossa, tadinho. Mas, gente, o pecado do pai cai no filho até a 3ª e 4ª geração.
Mas a graça de Deus, quando uma pessoa se converte, até a 1000ª geração dela é abençoada. Mas, infelizmente, tem muitos filhos que colhem as consequências do erro dos pais. Provérbios fala que o filho do homem justo nunca passará dificuldade, gente. Ou seja, os pais íntegros, os filhos, vão colher coisas boas. Mas e se os filhos não forem íntegros? Não pode perguntar porque eu estou gravando. Depois eu te respondo no final. E vou pegar esse gancho dela. Se os filhos não forem íntegros, com certeza o pai não é. E vai virando aquela bagunça. Agora, uma hora, o que tem que acontecer? A pessoa fala assim, chega, o meu pai não foi assim, mas eu vou andar em integridade. Porque eu quero que a minha descendência faça diferença. Por exemplo, tem 2 pessoas que é filho do mesmo homem, que é alcoólatra, Lu, vê se você entende, que é alcoólatra. Alcoólatra, e ele teve 2 filhos. Eu já vi um que virou um alcoólatra e o outro virou um advogado renomado. Por quê? Porque um escolheu andar no conselho do pai. O outro escolheu fazer diferente. Agora, quando nós não pegamos isso aqui para a nossa vida e realmente falamos assim, Deus, me livra disso daqui, porque eu sei que eu estou errada. Gente, quando você julga uma pessoa, sabe o que você corre o risco? Você corre o risco dela já ter consertado com Deus, dela ter o coração dela limpo diante de Deus e você está em pecado. Porque nós não conhecemos o coração das pessoas. Por isso que o Senhor fala, nós conseguimos chegar o quê? A aparência. Mas o Senhor vê o coração. Nós não podemos fazer isso, porque isso aqui traz uma maldição terrível sobre a nossa vida. E no versículo seguinte, ele fala assim, ele continua, né? Por que você vê o argueiro no olho de teu irmão e você não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como você vai dizer ao seu irmão, vem cá, deixa eu tirar o argueiro do seu olho quando tem uma trave no teu? Aí Jesus fala assim, hipócrita. Oh, gente, já parou para pensar? Jesus vira para nós e fala assim, deixa eu te falar uma coisa, se você faz isso, você é uma mulher hipócrita. Você é hipócrita se você faz uma coisa dessa. E ele vira e fala assim, vai primeiro tirar a trave do teu olho e então você vai passar a ver claramente o argueiro do olho do teu irmão. Tem uma tradução que no lugar de argueiro fala cisco. E hoje eu fiquei pensando, imagina eu com uma trave de futebol no meu olho, que eu não ia, tipo assim, ver nada, querendo tirar um cisco do olho da Andréia. Vocês acham que eu ia conseguir enxergar o cisco no olho da Andréia? Nunca. Eu falei, Deus, como isso é mais profundo, porque a palavra é assim, quanto mais você mergulha nela, mais você vai vendo o quanto que ela realmente é real e o quanto a gente precisa mudar. Sabe, igual eu falei, Deus, eu não consigo ver cisco no olho de ninguém. Porque muitas vezes começa aqui, nos meus olhos. Se eu não tiver os olhos do Senhor, como que eu vou ajudar? Sabe, ainda que seja um cisco. E a gente sabe que um cisco atrapalha. Vocês concordam? Um cisco é horrível no olho. Mas eu acho que assim, do mesmo jeito que um cisco fica ruim no olho da pessoa, a gente fica incomodada, né? Como se a gente pudesse mudar a situação, como se a gente pudesse... Gente, a gente não pode. E Jesus é muito incisivo aqui. Quando ele usa esse critério, como que você consegue fazer isso? Sabe, como que a gente consegue falar mal das pessoas, sendo que o nosso coração é mau? Como que a gente consegue dar o diagnóstico de uma pessoa, sendo que a gente também, se não fosse as misericórdias que se renova a cada manhã na nossa vida, a palavra de Deus fala que a gente seria consumido. Sabe? E isso traz muita maldição na nossa vida. E logo em seguida, no próximo versículo, Jesus fala assim, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis antes os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Essa vez que eu estava estudando essa palavra, eu aprendi algo diferente. Quando ele fala aqui as nossas pérolas, pérolas é algo muito valioso, a gente sabe. Quando a palavra aqui se dirigiu a pérolas, ela está falando de quê? De joia, não é verdade? E qual que é a maior joia que Deus nos deu? Se você for parar para pensar, qual que foi assim, a bondade que Deus fez por nós? Ele enviou Jesus Cristo para quê? Para nos redimir dos nossos pecados. E ele fala lá em João 3,16 que ele fez isso por amor ao mundo inteiro.
sabe? E eu falei, Senhor, é verdade. A maior pérola que nós temos é o amor. Amados, a maior joia que nós temos, que veio do próprio Deus, é o amor. Gente, o amor de Deus, foi por amor que Jesus morreu por nós. Foi por amor que ele abriu mão de um lugar de glória, de um lugar de honra, para passar um tempo bacana aqui na terra, para que um dia nós pudéssemos passar a eternidade no céu. Nós jamais chegaríamos no céu se ele não tivesse feito o que ele fez por nós. Mas Jesus fez isso por amor. E quando você começa a pensar a respeito desse amor, você consegue realmente ver, nossa, o amor, o que é esse amor de Deus? Ele cobre a multidão de pecados. Esse amor, ele constrange a gente. Esse amor, ele ajuda a gente a dar outra face. Ele ajuda a gente a caminhar 2 milhas com a pessoa. Esse amor ajuda a gente a abrir mão daquilo que nos faz falta nesse mundo, para que as pessoas possam ganhar as riquezas do reino de Deus. E quando aqui ele fala que nós, para a gente não dar aos cães aquilo que é santo, e nem lançar os porcos as vossas pérolas, a palavra porco, ela representa muito demônio na palavra de Deus. Em vez da gente pegar o amor de Deus e usar para curar as pessoas, a gente pega, esse amor fica aqui parado e a gente começa a julgar as pessoas. Ou seja, nós estamos desperdiçando, gente, algo que pode transformar a nossa vida, que pode transformar a vida da nossa família. Nós estamos jogando fora algo que custou caro. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que quando nós aceitamos Jesus Cristo, quando nós, como nosso único Senhor e Salvador, a gente assume uma posição de falar assim, o Senhor vai ser o meu Senhor. Eu vou aprender a tua palavra, eu vou andar nos seus caminhos. Naquele momento ali, existe um mundo espiritual que nos tira do império das trevas para o reino do Filho de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele passa a habitar dentro de nós. Porém, para que esse Espírito comece a dar fruto, o nosso Espírito precisa ser alcançado por ele. Por que a palavra de Deus fala tanto a gente aquietar a nossa alma? Porque enquanto a nossa alma não é aquieta, o Espírito Santo de Deus ele não consegue enraizar aquilo que ele libera, o fruto dele no nosso espírito, para que a gente possa fluir dele. E o que esse Espírito derrama em nós? Quem que derrama o amor no nosso coração? O Espírito Santo. Ou seja, sem santificação, Hebreus fala, ninguém verá a ti. E antes desse versículo, sabe o que fala? Seguir a paz com todos, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Gente, não adianta. Por isso que Jesus fala tanto. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso que ele fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê? Porque só ele que tem o poder de nos mostrar a verdade, porque ele é a verdade. Né? Ele é o Filho do Deus vivo que desceu do céu e ele é o Verbo. Ele é o Verbo. A palavra de Deus é o único livro que o autor se faz presente com você quando a motivação do seu coração é correta. Hoje eu estava estudando isso daqui, gente, vem tudo novo. Eu não sei falar para vocês quantas e quantas vezes que eu já li Mateus 7, mas hoje começou a vir tudo novo. Sabe por quê? Porque Deus, ele não tem limites, ele é ilimitado. E ele usa a gente do jeito que ele quiser, e ele usa a palavra dele para ir de encontro ao nosso coração, de acordo com o lugar. Ele é assim, ele faz todas as coisas, ele tem todo o poder. E muitas vezes isso leva uma consequência grande na vida da gente, das nossas orações não serem ouvidas. Porque logo depois que ele fala isso, ele continua falando assim, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós que é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe o pedirem. Mas a nossa vida de oração depende de uma vida de conserto do nosso coração diante de Deus. Sabe, Deus não vai fazer as coisas para nós se o nosso coração é um coração errado, se a gente tem um mal no nosso coração contra as pessoas. Até porque Deus, ele criou todas as pessoas.
E ele fala que ele não faz acepção de pessoas, que o amor dele é igual por todas as pessoas. Eu sei que é difícil entender isso, mas se a gente não entende isso, a gente tem que crer nisso. Porque a palavra de Deus assim o diz. Aquilo que está na palavra de Deus, sabe? E a gente tem dificuldade de realmente... Você tem que crer, gente. Porque você e eu não temos entendimento para entender muitas coisas. Ontem uma mulher me chamou do grupo de mulheres, né? Uma das mulheres é lá do Rio Grande do Sul e ela me pediu oração porque sábado morreu uma filhinha dela de 5 anos, num acidente de carro. E ela me contando, aí eu peguei e chamei ela, ontem eu conversei com ela o dia inteiro. E eu falei, ela começou a me contar, não, eu e meu marido não somos separados. E logo no início ela me falou, né, para me orar pela menininha. Aí eu comecei a perceber que, assim, como as pessoas estão carentes mesmo de entendimento, sabe? Eu peguei e falei com ela. Falei com ela, olha, a Alice já está nos braços do pai. Você não precisa ter. A sua filha já está nos braços do pai. Agora eu vou orar para que você e seu marido possam mesmo ser consolados pelo Senhor. Aí ela me contou que é separada do marido, que o marido pegou a filha e foi viajar com a filha sem falar com ela e acidentaram os dois. Então, assim, é algo assim, sabe, que a gente começa a falar assim, meu Deus, gente, o que é a vida da gente? Sabe? E nós não estamos livres de nada. Nós não estamos livres de nada, mas nós precisamos ter o nosso coração limpo diante de Deus todos os dias. Eu lembro que ela me perguntou assim, você acha que isso é castigo sobre eu ou meu marido? Eu falei, olha, eu não creio dessa maneira. Eu não creio que Deus é um Deus que, sabe, faz as coisas dessa maneira. Porque quando você tem a revelação desse amor de Deus, você começa a entender que não é por aquilo que você faz ou por aquilo que você deixa de fazer. É por uma vida de obediência. Porque quando você é obediente, você tem sustento para enfrentar todas as situações da sua vida. Sabe, agora muitas vezes as pessoas acham que eu nasci para ser feliz. Mas eu aprendi, sabe, estudando para essa conferência e Deus me ensinou, falou, filha, vocês não nasceram para ser felizes, vocês nasceram para me obedecer. E quando vocês me obedecerem, vocês vão entender o que é a verdadeira felicidade. Mas a gente quer mudar tudo, por quê? Porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto. Aqui não adianta, tem pessoas que pegam, né, esse versículo e falam assim, se eu pedir eu vou ter. Não, começa a ler lá do início. Primeiro você para de julgar as pessoas, você para de olhar para as pessoas e apontar as pessoas. Sabe por quê? Porque Isaías 59 fala o seguinte, não é os meus ouvidos, Deus fala assim, não é os meus ouvidos que estão tampados que eu não escuto a oração de vocês não. É o seu pecado, é a sua iniquidade que está me separando de vocês. Porque no Evangelho de João, no capítulo 9, fala que Deus não ouve a pecadores. Ele até escuta, mas ele não atende, gente. Não tem como. Quando eu falo para vocês ficarem firmes, ler Bíblia, porque a palavra é aquela que nos santifica, que nos muda. Se a gente não tiver isso aqui direto na nossa vida, a gente não dá conta. É muito fácil você se perder, você parar de ter, e isso é igual a comida. O nosso espírito é a mesma coisa. E a oração, sabe, quando você entende que a oração não é uma barganha com Deus. A oração é para quem tem dependente, é para quem é dependente de Deus. Uma vida de oração não é para quem quer as bênçãos de Deus, não. A sua vida de oração tem que ser porque você quer depender de Deus. Você quer conhecer Ele com o mais profundo do seu coração e você quer escutar cada direção que Ele vai dar para a sua vida, sabe? Porque se você for para Deus com a motivação errada, do mesmo jeito que você for, você pode até receber a bênção, mas rapidinho você vai sair. E a maior bênção não é aquilo que a gente ganha de Deus. A maior bênção da nossa vida é a presença dEle em nós. Não tem outra coisa. E no 12, ele fala assim, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam. Gente, olha que tremendo isso. Assim você fazei também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Ele mais uma vez resume, mais uma vez a palavra assim. Se o que você quer para você, faça para o outro. Se você não quer que faça isso com você, não faça com a outra pessoa. Sabe? E a gente tem que começar a crer nisso e entender o seguinte, gente, se tiver uma coisa que é ativada pelo amor, é a nossa fé.
você não tiver amor, a sua fé, ela não vai ser uma fé real. Ela não vai ser uma fé verdadeira. Ela vai ser uma fé interesseira. A mesma coisa são os dons. Sabe, o Marcelo falou uma frase na igreja semana passada que essa frase está me impactando até hoje. Eu falei, meu Deus, que revelação do céu. Domingo retrasado, o Marcelo subiu no púlpito, porque o que acontece? Infelizmente, muitas pessoas chegam numa igreja, às vezes elas têm dom, sabe? Tem dom de pregar, tem dom disso, e ela acha que ela é melhor que todo mundo. E ela começa a levantar o nariz como se ela fosse melhor que todo mundo. Como se dizer, ele já está errado. Porque quando você chega num lugar onde tem filho de Deus, você tem que olhar para o outro superior a você mesmo. E o Marcelo falou algo que assim, tem me ensinado. Ele falou, olha, eu quero falar uma coisa com vocês. As pessoas podem chegar aqui nessa igreja, elas podem ter o dom que for. Elas podem ser boas para cantar, elas podem ser boas para pregar, para o que for. Mas se ela não tiver amor, ela não vai exercer os dons dela aqui nesse lugar. Porque a nossa fé é baseada no amor. Isso é a família de Deus, gente. A família de Deus é amor, é um socorrendo os outros. Sabe, ontem pela manhã, Deus falou comigo, filha, não queira ser uma mulher que fica querendo salvar a vida aí do povo de fora, vendo as pessoas morrer ao seu lado. Gente, isso é hipocrisia. Sabe, você querer ajudar na África, ajudar ali, ajudar os irmãos da igreja, sendo que as pessoas do seu lado estão morrendo. Começa do nosso lado. Começa do nosso ladinho. Nós precisamos sondar o nosso coração. É claro que tem casos e casos, tem, gente, mas não seja você aquela que vai diagnosticar o caso, tá? Não faça isso. Quando você tiver dúvida, chama uma pessoa de fora, abre seu coração com ela. Mas eu falo assim, às vezes quando uma pessoa chega perto de mim, eu não, como se diz, eu nem chego a um consenso só com o que a pessoa fala, porque eu sei que tem dois lados, gente. Gente, que eu já recebi de mulher me contando um caso que o troço era totalmente diferente, sabe? Porque a gente tem mania de contar um caso, puxando pro nosso lado e a gente ainda julga a pessoa. Como se diz, a gente nem julga, né, gente? A gente já está condenando. Porque o julgamento se dá a pessoa, muitas vezes, a oportunidade de defender. A gente já está batendo o martelo. Tá errado, sabe? Tá muito errado. Porque a gente tem que olhar e falar assim, poxa, o que eu vou fazer para o filho dessa pessoa, alguém vai fazer para o meu filho. Volto mais uma vez na lei da semeadura. Gente, eu preocupo muito, sabe, em representar Jesus nessa terra. Muito. E se eu tiver que perder o que for, eu não me importo. Porque eu quero representá-lo bem. Eu não quero envergonhar o nome dele. Não quero. Outro dia, uma mulher me chamou no MSN lá, né? Aí ela falou assim pra mim, olha só, se você não tivesse a posição que você tem, né, a condição que você tem, será que você estaria servindo a Deus dessa maneira? Aí eu peguei e orei, eu não senti paz de responder, mas eu falei, sabe o que Deus me falou? Ele falou assim, filha, se você tem, é porque a motivação do seu coração é correta. Sabe, porque, gente, Deus dá para quem conhece a motivação correta. Porque muitas vezes, se a motivação do nosso coração não for correta, a prosperidade vira uma maldição na vida da pessoa. A pessoa se afasta dos caminhos do Senhor. Ela não cresce em obediência. Ela atinge um patamar que ela começa a achar que ela não precisa de ninguém. E isso é uma queda terrível. Isso é muito ruim. Sabe, se a gente não entender o que é ser fiel no pouco, Deus não vai nos colocar no muito e muitas vezes é por bondade, graça e misericórdia conosco. Por isso que ele fala, né? Jesus fala que é mais fácil entrar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico no reino de Deus. Por quê? Porque tem um Deus na palavra de Deus que chama Mamon. Quem que é esse Deus? É o Deus da riqueza. As pessoas, em vez de confiar no Senhor, ela começa a confiar naquilo que elas têm. Isso é um perigo, gente. Isso é muito perigoso. Por isso que eu falo, Senhor, eu prefiro ficar sem nada, mas não me deixe sem a Tua presença. Não me deixe sem a Tua presença, Pai. Porque, gente, a gente vive sem as coisas desse mundo, mas sem a presença de Deus a gente morre. E essa morte, ela não começa no físico, ela começa no espiritual, mas ela vai secando toda a nossa parte fora. Não vale a pena. E os últimos versículos, ele fala assim, que eu vou parar. É maior, mas nós vamos parar aqui no 13, 14.
Jesus fala assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Gente, o caminho largo, você pode falar mal das pessoas. O caminho largo, você pode mentir. O caminho largo, você pode viver uma vida ilusória, sendo quem você não é. No caminho largo, você faz o que você quiser. Você faz o que você quiser no caminho largo. Agora, nesse caminho largo, você não vai encontrar Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus andou foi no caminho estreito. Foi no estreito que ele andou. Jesus sofreu por causa de obediência. O caminho largo é fácil, mas não adianta. Nós não vamos ter um encontro real com Jesus. Nós não vamos representar Jesus como ele nos pede para representá-lo. A palavra de Deus fala que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos aqueles que cooperamos para a obra dele. Sabe? Como? Se a gente realmente não entender aquilo que ele nos chamou para fazer, como que a gente vai fazer? E quando a gente desce mais um pouquinho para o 7, ele fala que uma árvore é conhecida pelos frutos. Pelos frutos que a árvore é conhecida. Sabe, se você não dá fruto, se a sua vida não é uma vida que dá fruto, você tem que começar a orar. Você tem que começar a falar assim: ai meu Deus do céu, o que está acontecendo? Amados, as pessoas têm que ver Jesus em nós. Esse é nosso alvo. É sermos a imagem e semelhança de Jesus. Sabe por quê? Porque senão nós vamos vir toda semana para um encontro desse aqui, perdendo tempo. Gente, pelo amor de Deus, meu tempo é precioso demais, meu tempo. Eu não quero vir para um encontro desse, eu não quero ir para a igreja, eu não quero estudar a palavra à toa, não. Eu não quero ser igual o Tiago 1:22 fala, não. Não sejais apenas ouvintes da palavra, mas a gente tem que ser o quê? Praticante. Porque senão, não vai dar em nada. Nós vamos estar perdendo tempo. Sabe, nós vamos estabelecer isso na nossa vida. Senhor, eu não quero perder tempo, ainda mais com as coisas do Senhor. Porque não vai dar certo. Quando a gente continua o 7, você vê que aqui também, que ele fala que hoje eu estava até conversando com o Lu, e eu falei com ela, olha filha, deixa eu te falar uma coisa. Uma das coisas que eu estou trabalhando muito com ela agora, é que eu falei com ela, você tem que passar de nível. Sabe por quê? Esse livro que eu estou lendo, ele realmente está me ensinando assim, meu Deus, que livro! 4 níveis de obediência. Mas quase ninguém escuta, sabe por quê? Porque não fala de vitória, não fala de poder, fala de obediência. E o diabo, ele tampa os olhos da pessoa para que ela não entenda que o que levanta, que prospera a gente, chama obedecer. E eu estava falando com ela, filha, o nível que você está, para você passar para outro nível, você tem que aprender a diminuir. Você tem que aprender a ir para trás da cruz. Você tem que entender de fato e de verdade que você é só um vazio nas mãos do Senhor. Porque se nesse momento agora você começar a usar tudo que Deus tem te dado para querer crescer, filha, você vai ficar no nível 2 a vida inteira. Você nunca vai crescer. Sabe? A Lu, tudo bem, ela fica diante de multidões, famosa, mas aqui, cada uma de nós tem um púlpito, gente. Vizinho, nós temos um púlpito diante dos nossos vizinhos. Quando eu viajo com meus filhos, eu falo, Marcelo, essa é a nossa plateia. A vida nossa é um púlpito diante das pessoas que estão ao nosso redor, gente. Cada um de nós tem um púlpito. Você tem 24 horas por dia para apresentar para as pessoas quem é Jesus. Quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Ah, não, mas se eu tiver muita gente, eu vou mudar. Gente, se você não consegue ser fiel dentro da sua casa, para as pessoas da sua casa, você nunca vai conseguir. Você vai acontecer o que Deus me falou ontem de manhã. Você vai querer salvar as pessoas lá de fora e vai ficar um monte de gente morrendo embaixo do seu nariz. Mas Deus não nos chamou para isso. Se Deus está nos dando a graça de estudar essa palavra, é para a gente tomar uma posição de falar, Senhor, eu não quero ser uma mulher que julga as pessoas. Senhor, eu não quero ver o defeito do meu irmão, porque a partir do momento que eu começar a ver o defeito do meu irmão, eu não vou ver o meu. E não vê, gente. Quando você começa a focar na fraqueza dos outros, você não vê a sua fraqueza. E, consequentemente, você não muda. Senhor, o Senhor me amou tanto, mas tanto, Senhor, que eu não quero, Pai, dar esse amor, sabe,
Eu quero dar amor, eu não quero dar outra coisa para as pessoas. Gente, João 13:35 fala que nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus quando nós tivermos amor uns pelos outros. Sabe? E nós precisamos de caminhar nessa palavra, de ter essa palavra guardada no nosso coração. Saber que se a gente tiver isso, a nossa vida de oração vai fluir. E saber que a manifestação disso tudo é se a gente começar a dar fruto. E nós, em nome de Jesus, sabe? Eu falei, Deus, nós vamos ser aquelas mulheres que nós vamos dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus. Ontem eu estava orando por nós, eu falei, Senhor, levanta aqui em nós essas mulheres ousadas, fortes, corajosas. Gente, e a gente não precisa querer ser outra pessoa. Sabe qual a frase que ficou no meu coração dessa conferência? Foi a seguinte: filha, seja ousada e intrépida para ser você mesma. Porque quando você reconhece quem você é, quando você é você mesmo, é que Deus começa a operar em você. Enquanto você está gastando força para tentar ser outra pessoa, não vai acontecer nada. Então que venha sobre nós essa ousadia, essa intrepidez e esse poder em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Deixa só depois, só por causa do... A gente ora e a gente... Pai amado, nós queremos te render honra, glória, louvor, adoração, Pai. Pai, que o Teu Espírito Santo possa mesmo pegar, Deus, essa palavra, Pai, e fazer uma transformação maravilhosa, Deus, na nossa vida, Pai. Senhor, nós não queremos vir para cá à toa, nós não queremos ir para a nossa igreja à toa. Não, Deus, nós queremos ir com humildade no coração de pedir para o Senhor nos mudar, Pai. Sabe, Senhor, nós não queremos ficar naquela mesmice, Deus, igual aquele povo ali de Israel, ficou rodando ali naquela montanha, uma viagem que, se eles não tivessem criança nem nada, era para ser uma viagem de 11 dias, mas durou quase 40 anos, Senhor. Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos levanta, Deus, como mulheres, Pai, que vai fazer diferença nessa geração, Pai. Deus, crava essa palavra no mais profundo do nosso coração, Senhor. Nos dá humildade, Pai. Nos dá mansidão, Deus, para imitar o Senhor, Pai. E entender, Deus, que a vida com o Senhor é quando se perde, é que se ganha. Que a vida com o Senhor, Deus, é quando nós abrimos mão das coisas dessa terra. Que nós somos cheias, Pai, das coisas que vêm do céu e que só o Senhor pode dar. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.